Abre a Bíblia, por favor. Paz do Senhor, internauta. Vamos junto aqui adorar o nosso Deus e nos alimentar um pouco da sua palavra. Evangelho, vamos abrir em duas passagens nessa manhã. Primeiro, Evangelho de João, capítulo 19, verso 28 e 30. E na sequência, Mateus 27, 45 e 50. Evangelho escrito pelo apóstolo João, 19, 28 e 30. Depois, Mateus 27, 45 a 50. Enquanto você encontra aí você marca uma com o dedinho, depois você segura a outra para a gente fazer uma leitura aí do texto para meditarmos nessa manhã. Enquanto os irmãos procuram, minha gratidão a Jesus por poder mais uma vez estar aqui nesse altar para ministrar a sua palavra com temor e tremor, pode ter certeza disso. E agradecer muito ao nosso pastor Lindomar, a família pastoral, os obreiros e obreiras aqui do altar, que é preferível ouvir do que falar, que eles sabem disso, não é? É preferível para nós que estamos falando, quando vai falar, é sentar e ouvir do que falar. Mas que o Senhor use de sua misericórdia nessa manhã e fale conosco que o mais importante não é quem prega, é o que prega, não é? O que prega é que vai fazer a diferença. Pregador não salva ninguém, ué. Eu agradeço também a minha família, minha esposa, Sara e todos. Estamos juntos nessa manhã para adorar o nosso Deus. Vamos ler então? Primeira passagem, João 19, 28 e a 30. Encontraram? Diga amém. Vamos ler então, 19, 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a num isopo, lhe chegaram à boca. Versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém? Vamos agora para Mateus 27, 45 a 50. Glória a Deus. Duas leituras, mas necessário para aquilo que será dito aqui nessa manhã. 45. Mateus 27, 45. Palavras do Senhor Jesus. E disse a hora sexta: houve trevas sobre a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactame. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebedeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias virá livrá-lo. Versículo 50. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Amém? Deus abençoe. Sente-se, por favor. E vamos aqui fazer o possível para nós evitarmos as conversas paralelas e até mesmo o andar, né? Para a gente focar na palavra. Porque quando Deus está falando, nós temos que dar a reverência à palavra que está sendo falada. Até porque nós que estamos aqui no altar recebemos uma responsabilidade que é até reconhecida pela Constituição Federal. Ministro do Evangelho. Todo ministério tem essa autonomia e tem lei para isso. Então, quem está pregando aqui agora, embora sou um humano simples como qualquer outra pessoa, mas diante da nossa Constituição, da nossa lei máxima no nosso país,
É o ministro que está aqui para ministrar a palavra. Então, nós vamos reverenciar, não é o ministro, é a palavra. Não é? A palavra está acima do ministro. Deus é que é o Senhor da sua palavra e Ele vai falar conosco nessa manhã. Não é? Eu não sei se nós, obreiros aqui do altar, oremos aqui para parar de chover, não é? Porque estava calor, o povo está quente, fervoroso, alegre e vindo para a igreja. Não é? A primeira chuva que estendeu um pouquinho, já foi motivo de alguns não querer, eu penso que seja isso. Porque eu já vim para a igreja no início da minha fé e venho até hoje, se for preciso, debaixo de chuva. Teve um dia que eu assisti o culto, irmão, pensei, Jesus, não deixa eu molhadinho assim, eu adoecer não, nem dar uma febre em mim, mas podia torcer a roupa que saía água. Sem problema, mas estava ali, adorando o Senhor. Uma vez eu machuquei o dedão do pé, pensei, eu não vou deixar de ir no culto porque eu vou usar chinela. Eu uso a chinela havaiana, por isso que eu gosto da havaianinha, né? Põe a chinela havaiana de um lado e o sapato do outro e glória a Jesus, aleluia, e vamos embora. Então não é motivo de nós faltarmos à escola dominical. E nós pregadores aqui, irmão, nós não estamos à procura de multidões para pregar, não. Entendeu? E aqui em cima não é uma disputa de pregador, quem prega melhor, quem prega pior, quem é que é grande, quem é que não é, quem sabe, quem deixa de saber, não. É nada disso. Parece que quando o povo não vem, parece que é isso. Parece que é. Mas até no final do culto nós vamos ver se nós vamos orar para parar a chuva ou não. Porque nós queremos o povo na igreja. Agora como é que nós vamos fazer diante de Deus? Nós queremos o povo na igreja, Jesus quer o povo congregando. Enchendo de Deus. A chuva vem, o povo sai. Então nós temos que ver o que tem que fazer aí. Não é? Deus abençoe o irmão Sander, sua esposa que tomou a decisão de servir ao Senhor, não é? Essa é a decisão melhor que um ser humano pode tomar na sua vida. Deus abençoe. Com certeza vamos prosseguir juntos agora, adorando a Deus. Amém? Mas que o Senhor tenha misericórdia dos irmãos que não vieram hoje, salvo aqueles que, por um motivo, força maior, porque eu também já tive de faltar alguns cultos, inclusive quando eu fiquei de Covid-19, mesmo que eu quisesse, o corpo meu não suportava. Então, ao mesmo tempo que eu estava deitado, eu estava em pé, ao mesmo tempo que eu estava em pé, eu estava deitado. Então, se eu ficasse aqui na igreja, eu tinha que ficar movimentando. Mas eu já disse à minha esposa que eu tendo condição e não podendo estar na igreja, dá um jeito e me leva para lá. Deixa eu lá, que se eu morrer na igreja, estou no lugar certinho. Não é? É ou não é, irmão? Se eu vier aqui, estiver aqui, doente aqui, encerrou minha carreira aqui. Encerrou não, irmão, a carreira continuou, só houve uma separação aqui. E vida que segue. Então, Deus abençoe os irmãos que venceram esta manhã e estão aqui para ouvir a palavra de Deus. E vamos aqui dar lugar, liberdade para o Espírito Santo falar conosco. E Ele tem falado e vai continuar falando. Vamos então aqui entrar um pouco no texto para a gente meditar nesta manhã. Nesta palavra que Deus quer falar conosco. Buscando de Deus uma direção para poder falar, porque toda vez que um pregador vai pregar, ele não fala coisa de si, nem deve falar. Porque as palavras, irmãos, humanas, elas são vazias. As palavras de Deus é que vêm recheadas. A palavra de Deus, ela tem o poder, está escrito. Ela tem o poder de ir nas juntas, medulas, e vai até entre espírito, alma e corpo. Sabe separar as intenções e os desejos do coração. Será que tem poder essa palavra? Então é a palavra de Deus. E, lendo o texto sagrado, procurando, o Senhor levou-me a este texto sobre, até na última vez que ministrei aqui, gostaria de ter falado sobre esse tema. O pastor Marcelo falou, ainda bem que você não falou, mas tu também não pregou. Não é? Agora. Aí, veio esse sentimento de falar um pouco sobre
as horas que Jesus passou no Calvário. Não é? Esse não é o tema da pregação, porque essas horas que Jesus passou no Calvário, acontece tantas coisas, irmãos, mas coisas profundíssimas, que a gente ao ler a Bíblia, só lê, você não percebe. Mas quando você para, lê bem devagar e vai orando, o Senhor vai revelando. E aí, nós entramos um pouco nesses dois textos para saber quantas horas que Jesus passou ali no Calvário. É claro que o tempo de julgamento de Jesus, desde quando ele sai do Getsêmani e vai até o Calvário, é um tempo maior. Mas eu quero me deter aqui no tempo que ele ficou na cruz. E com certeza Deus vai falar conosco nesta manhã sobre este assunto. Porque olha só o que o Senhor nos levou a entender. Que esse tempo, que são aproximadamente, não dá para afirmar 100%, mas aproximadamente 3 horas, Jesus ficou ali no Calvário. E dentro dessas 3 horas, irmão, acontece muitas coisas. E o principal desse acontecimento, dentro dessas 3 horas, o silêncio de Deus. Por isso nós vamos falar nessa manhã sobre o tema, audiência no silêncio do Calvário. Audiência no silêncio do Calvário. Deus quer falar conosco sobre algumas coisas que aconteceu ali no Calvário, que nós passamos, através da leitura ou até ouvindo, não damos muito crédito. Dentro dessas 3 horas que Jesus passou no Calvário, existe, irmãos, 2 bastidores dentro dessa audiência, mas hoje não vai dar prazo de falar dos 2. Existe o externo, que é as pessoas que estão à volta de Jesus, cada um ali tem uma explicação. Não dá para falar sobre esse assunto, mas eu quero falar sobre o interno. O que acontecia quando Deus silenciou? Acontecia. Se Deus silenciou, acontecia. Preste atenção, irmão. Deus nos convida nesta manhã para nós entrarmos nessa audiência, assistir ela. Quem que é escute isso aqui, irmãos. Quem é o réu dessa audiência? Jesus. Jesus é o réu dessa audiência. E a gente vai ficar aliás, nós vamos ficar assustados um pouco nessa manhã, porque esse termo aqui é pesado. Como Jesus está numa audiência e ele é o réu? Preste atenção. Deus se silenciou quando ele estava no Calvário. No decorrer da história de Jesus, Deus foi sempre confirmando e falando quem era Jesus. Mas agora Deus se silencia no Calvário. Então, observa uma coisa. Quem é juiz dessa audiência é Deus. Deus é o juiz. Então, quem decidiu ficar em silêncio foi o próprio Deus. Nós lemos aqui que Jesus recebe esse silêncio de Deus e ele expressa ele nas suas palavras. Quando ele diz, Pai, olha, chama Deus de Pai. Por que me desamparaste? Parece que o desamparo de Deus é a sentença que Jesus recebe. Ou não é? É ou não é? Ele andou com Jesus, Jesus andou com o Pai desde a sua gestação embrionária. Até quando o anjo falou que ele chamaria Emanuel, Deus conosco.
Mas agora ele recebe uma sentença lá no Calvário. Deus o abandona. Deus deixa Jesus sozinho no Calvário. Escute, irmãos, quem está falando aqui é o próprio Jesus. E olha que Jesus faz um questionamento. Por quê? Preste atenção, esse questionamento não é por causa de Jesus. Jesus não questiona Deus por causa de Deus e nem ele, sendo Jesus, questiona Deus como Pai. O questionamento é por causa da sentença. Porque, irmãos, olha só, sabe quem é que está como vítima nessa sentença? A humanidade. A humanidade está nessa sentença do Calvário como vítima. Ela se apresenta no Calvário como vítima. Sabe por quê? As pessoas que estão à volta, de Jesus, faz julgar. Escute, a humanidade representada ali por aqueles que estão diante do Senhor, elas julgam Jesus. É como se Jesus tivesse feito mal para eles e ainda continua fazendo. Então, a humanidade, preste atenção, nessa audiência, Deus é o juiz, Jesus é o réu, a humanidade é a vítima. E já nós vamos entender, irmão, esse porquê Jesus falou com o Pai, porque me desamparaste. Preste atenção, nesta audiência, toda audiência tem que ter julgamentos. A sentença de Deus foi o desamparo de Jesus no Calvário. Toda audiência tem que ter testemunhas, no mínimo 2. Sabe qual eram as testemunhas aqui contra Jesus no Calvário? A lei dos homens, com a sua justiça, porque tem uma justiça dos homens. E está escrito na Bíblia que a justiça dos homens é como trapo de imundícia. Olha só, irmão, sabe o que significa trapo de imundícia? É como se fosse o íntimo gel usado, o absorvente usado. É como que comparação da justiça do homem. Ela está julgando Jesus no Calvário agora. É testemunha contra Jesus. Qual era a outra testemunha? A lei de Deus. Porque a lei de Deus dizia que todo que fosse maldito era pendurado, todo que fosse pendurado no Calvário era maldito. Então, observe, por que isso tudo está acontecendo, irmãos? Aleluia. Isso dentro das 3 horas. Vamos falar aqui um pouco sobre aquilo que o Senhor quer falar mais profundo conosco. Está escrito na Bíblia que Jesus foi como um cordeiro mudo. Falou pouquíssimas coisas no Calvário. Pouquíssimas. Por isso que a maior parte do Calvário é silêncio. Mas nós vamos entrar agora nesse silêncio aqui. O que estava acontecendo nesse silêncio? Primeiro, meus queridos, estava cumprindo a vontade de Deus em primeiro lugar. Primeiro estava cumprindo a vontade de Deus, porque foi o próprio Deus que planejou isso. E o mais interessante, antes da fundação do mundo, o acontecimento do Calvário, antes da fundação, da criação desse mundo, já foi planejada por Deus. Tinha que acontecer. Agora, por que é que teve que ser dessa forma? Eu até questionei um pouco, irmão, não questionando Deus no sentido de duvidar alguma coisa de Deus,
Mas por que 3 horas? Por que 3 horas? Preste atenção, irmão. Por que 3 horas? Tem que ter uma razão. Tem que ter um porquê 3 horas. Exatamente 3 horas. A hora terceira, conforme nós lemos aqui nesse texto, principalmente no de João, era aproximadamente 9 horas da manhã. A terceira hora. Porque o calendário judaico é diferente do romano. O dia é contado de 12 horas. Então, a primeira hora da manhã era 7 da manhã, a segunda hora era 8, a terceira era 9. E a hora nona era aproximadamente meio-dia. Então, deu 3 horas. Somando aí, dá 3 horas. De 9 até meio-dia, 3 horas. Por que essas 3 horas? Irmão, se fosse só uma morte, era muito simples. Quando foi apresentado para o homem, Deus apresentou para o ser humano a forma de fazer o sacrifício dos animais era rápido demais. Chegava ali, cortava onde precisava, derramava o sangue, pronto, rapidinho. Mas Jesus fica no Calvário 3 horas. Primeiro, para cumprir a vontade de Deus. Depois, escute, irmão. Dentro desse bastidor interno dessas 3 horas, estava, preste atenção, a história da humanidade. E tem um detalhe. Depois eu fui entender por que 3 horas. A quantidade de hora aqui está revelando para nós que este tempo foi necessário desse tamanho, desse tanto de hora, por causa da grandeza da humanidade. Esse bastidor interno do Calvário está a história da humanidade nela. E aí eu quero individualizar aqui. Estava a história de cada indivíduo na terra. Por isso, irmãos, que Jesus agora assume a posição da humanidade no Calvário. A humanidade, segundo a Bíblia, estava condenada. Escute, tantas pessoas que nasceram do primeiro ao último, estava condenada. E Jesus, então, assume essa posição. E aí eu começo a entender o desamparar de Deus. Deus não estava desamparando Jesus no Calvário. Embora o texto está dizendo que por que me desamparaste? Porque ele estava ali representando a humanidade. Está escrito que todos pecaram. Todos os seres humanos da terra pecaram. E estão destituídos, cortados, afastados, distante de Deus. Jesus agora no Calvário mostra a real situação da humanidade. O desamparo que ele disse que estava sentindo no Calvário era a humanidade que estava nas suas costas. E aqui eu quero, irmãos, junto com vocês, entender por que do silêncio. Jesus fica em silêncio desde quando ele vai no Calvário, e a maior parte é silêncio, porque se Jesus falasse, ele não poderia contar a história dele. Jesus não podia contar a história dele no Calvário, porque ele é eterno. Ali no Calvário, dentro do silêncio, ele tinha que contar a minha história. Ele tinha que contar a sua história. A sua história. Aí eu entendo o porquê do silêncio. Porque a minha história, irmãos, é um lixo. Presta atenção. Todos pecaram.
estão cortados. A história da humanidade é um lixo. Então, se Jesus começasse a contar as nossas histórias ali, irmão, desde quando ele pegou a cruz e começou a andar com ela, 3 horas não dava. Porque ele ia detalhar. Sabe o que ia sair da boca de Jesus? A minha história. As minhas prostituições. As minhas mentiras. Os meus enganos. A minha idolatria. A minha arrogância. O meu orgulho. A minha exaltação. Jesus ia detalhar. Escute, irmãos. Se ele saísse falando de quando ele pegou a cruz até ser pregado nela, ele ia contar a história de todos nós. Ia falar detalhadamente. Não paramos para pensar nisso. Que Jesus não foi na cruz representar a história dele. Ele não foi na cruz fazer com que ele fosse maior ou menor. Ele foi na cruz para, escute meus irmãos, representar você. Representar eu. Então, a partir do momento que Jesus assume a cruz, ele assume a minha história. Ainda que seja um lixo, mas ele assume a minha história. É vergonhosa a minha história. Daí eu entendo porque Deus não deixou Jesus falar. Porque se Jesus falasse a minha e a sua história no Calvário, jamais seguiríamos Jesus. Jamais tomaríamos a decisão, vou seguir esse homem? Que fala que eu estou condenado por causa disso, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu... Não vou. Deus não deixou Jesus contar a nossa história no Calvário, mas ela está aqui, irmão, por inferência. Não tem como correr, não. Não tem como correr do Calvário e correr da sua história. Por isso Jesus está nos convidando para essa audiência nessa noite, nessa manhã. E está dizendo para nós que nessa audiência nós estamos como vítima. Eu entrei, escute, irmãos, sabe por que nós estamos como vítima? Porque Jesus assumiu a minha posição. Ele agora está no banco do réu. Jesus agora está no banco do réu no meu lugar. E a humanidade, escute, assumindo o lugar de Jesus. É a humanidade agora que julga ele. É tanto que eles mandam matar Jesus. Preste atenção, irmãos. Mandar matar Jesus é mandar se matar. Mata a mim mesmo, é a minha história que está nele. É a sua história que está nele. Por isso, preste atenção. O que Deus quer falar conosco no meio disso tudo, Ele quer voltar a trazer para nós temor. Jesus quer voltar a produzir temor. Sabe por que quer produzir temor? Porque, irmãos, até a Bíblia Sagrada, nós perdemos o temor de tocar nela. De tocar na Bíblia. Perdemos o temor das coisas sagradas. E eu não quero falar aqui de religiosidade nem de religioso. São dois termos diferentes. Religioso é que defende a religião. Religiosidade é a busca saca que o ser humano tem por Deus. Todos nós temos religiosidade, não religioso.
não um ser religioso. Agora, a maioria de nós perdemos o temor. O temor. Temor de tocar na palavra. E eu quero aqui que nós entendamos que a palavra temor, embora o significado dela é ter medo, o principal, mas no sentido figurado, é temer a Deus, reverenciar, respeitar mais. Agora, o ter medo aqui não é ter medo de Deus, que Deus é mau. É ter medo de Deus em ofender Deus. Só que, escute, irmãos, nós já ofendemos Deus no Calvário. Jesus foi para o Calvário e sentiu na pele o desamparar de Deus. Meus irmãos, imagine, quando Jesus brada, chama por Deus e fala: por que me desamparaste? Ele está mostrando para nós que houve um momento que o céu silenciou. Sabe por que o céu silenciou? Pela ofensa da humanidade. Sobre Jesus estava o pecado da humanidade. E eu sei, meus irmãos, que nós precisamos mais do que nunca voltar a temer a Deus. Porque quando isso é perdido na vida de um ser humano, ele ofende a Deus de todas as maneiras. Por isso, no meio nosso, há pessoas que falam mal das outras. Há pessoas que, irmão, olha, preste atenção aqui. Como é que nós, como seguidores de Cristo, que assim denominamos como cristão? Cristão é o ser que segue a Cristo, as suas doutrinas, seus ensinamentos. Como é que nós nos denominamos isso e aceitamos alguém falar mal de um irmão? Alguém fala mal de um dos obreiros do altar? Como que nós denominamos cristãos e aceitamos alguém falar? Escute, quando alguém fala, ele não está ofendendo o irmão, não. Quando alguém fala mal do evangelista Wesley, ou fala mal de mim, porque ele grita demais, ou eu, não sei, etc., você está ofendendo, perdeu o temor. Perdeu o temor. Daí, irmãos, nós vamos descobrindo por que nós oramos tanto, insistimos tanto com esse avivamento, e ele vem só aos picados. Só aos picados. Ele vem, mas vai, não firma. Por quê? Foi aí que o Espírito Santo me levou esta palavra para pregar, para falar sobre esse assunto. Enquanto a igreja não entender essa questão do Calvário, esse tempo que Jesus passou ali, que assumiu o nosso, meu lugar, não haverá um avivamento contínuo. Não haverá, irmãos. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos esmurrar e orar, e jejuar, e ler, e buscar, e fazer, e tal, e mais. Mas se nós não entendemos isso que Deus está falando conosco aqui nesta manhã, dessa audiência no Calvário, que Jesus foi para o Calvário como o banco do réu, e nós é que éramos a vítima, e ele estava ali sendo julgado no meu e no seu lugar, o avivamento vai ser sempre picado. Sempre picado. Sempre picado. Por que que a gente deixa esse avivamento embora? Porque o temor foi embora. O temor foi embora. Para começar, quando se fala de Calvário, a igreja já não se alegra. Já mostra que já não tem, irmão, já mostra que não tem temor em nós. Olha Deus chamando nós para audiência no Calvário. Deus chamando nós e mostrando para nós nesta manhã o que é que está acontecendo, o que é que aconteceu no Calvário, essas 3 horas que Jesus passa ali no Calvário, o que é que está acontecendo? E Ele está falando conosco, aconteceu um julgamento ali. E olha, quem está julgando ali é Deus.
Preste atenção, irmão. Deus julgou necessário abandonar Jesus. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é o Criador criar um filho igualzinho a ele? Deus e Jesus, igual. Ele está escrito isso. Mas ele julgar necessário, foi Deus que fez esse julgamento. Julgar necessário abandonar Jesus por um tempo. E isso não causa temor em nós. Não causa. Então, tenho percebido que esta ausência do temor está atrapalhando o avivamento. Está atrapalhando o avivamento. Presta atenção. De domingo passado para cá, o sol rachou mamona. Sim ou não? Mas foi muito, irmão. 36. O pastor Clomar falou isso aí. 36 graus. Foi isso? 36 graus. E aí, calor, muito calor. A gente chega perto de Deus com o calor. Senhor, tem misericórdia, ajuda nós aqui com esse calor, manda chuva, vem chuva e tal, e etc. E vamos, e traz, e vem a chuva. Tenho temor para pedir, escute isso, irmão. Tenho temor para pedir a chuva, mas não tenho temor para vir ouvir a palavra de Deus. Que temor é esse? E outra situação que nós temos visto, irmãos, é o quanto nós desonramos uns aos outros por falta de temor. Quando alguém erra, nós não nos colocamos no lugar dele. Quando alguém erra, a gente quer procurar a culpa. Mas por quê? Quer procurar a culpa. E é assim, presta atenção, nós vivemos no mundo tão complicado, tão sistematizado, que os termos, as situações estão mudando a cada tempo que passa, não sei se de 2 em 2 anos, talvez o evangelista Ian sabe melhor do que eu isso, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos, de 5 em 5 anos, a situação vai mudando. Alguns termos que é de respeito e honra vai mudando. E a igreja entrou nesse caminho por falta de temor. Porque nós temos dificuldade de dar honra onde Deus manda dar honra. O pai honrar o filho, ou não é? O filho honrar o pai. Escute, irmãos, está escrito na Bíblia, o filho tem honra de filho. O esposo tem honra de esposo. A esposa tem honra de esposa. Quem deu? Quem deu? Foi Deus. Foi Deus que deu. Foi Deus que instituiu. Homem, esposo, mulher, esposa, filho, filha, sogra, sogra, sogro, sogro. Perdemos a igreja principalmente. Por isso, irmão, a igreja parece que entrou no paralelo do mundo. Falam mal da sogra aí fora, a igreja não, alguns cristãos entrou nesse caminho. Ou do sogro, ou do cunhado. Ontem mesmo eu fui fazer um serviço e o moço disse assim para mim, não, eu morei nessa casa da minha tia aqui 2 meses, mas ela falou algo para mim aqui, eu falei que não ia fazer, e eu falei que vou embora, então eu não quero conversa e tchau, vou embora. Acabou. Não quer saber. Então, o secular aí fora é normal. Essa falta de temor, eu sou de uma geração, irmão, não sou tão velho não, eu tenho 42 anos, mas eu sou de uma geração que não poderia, talvez alguns aqui também passou por isso, pastor Marcelo não, passou por isso, que não poderia passar na frente de 2 pessoas conversando. 2 pessoas conversando até hoje. Às vezes eu estou em algum lugar, eu vejo 2 pessoas, um monte de calça de lá, para eu entrar, eu peço licença. Irmão, dá licença aqui um pouquinho, ou eu abaixo, passo.
Mas escute, os cristãos estão perdendo o temor das coisas de Deus. Quando a gente vem para a igreja, irmão, vem para o templo, a gente vem com temor. Não era para nós entrar nessa igreja hoje cantando? Nós que viemos. Porque se nós falar mal dos irmãos que não vieram, nós somos piores que eles. Nós que viemos para entrar aqui cantando. Ah, pastor, o pregador, mas eu não senti vontade de cantar não, porque está frio demais. Até molhei um pouquinho. Atrapalhou o cabelo, que ontem eu passei uma chapinha dele, e se molhar não tem nada problema. Não é? Então, irmãos, presta atenção, era para nós entrar. A gente ri, mas é para chorar. Era para nós entrar por essa porta cantando, alegre. Por quê? Deus mandou chuva. Qual é o ser humano que pode mandar chuva na terra? Deus mandou chuva para nós, está precisando, irmão. E aí Deus vem falar conosco, manda chuva tão boa, vem falar de Calvário. Escute, irmão, sem Calvário é condenação para a humanidade. Nós podemos, preste atenção, aí eu entendi por que o avivamento não firma em nós. Por que atrás, o anterior era melhor, Daniel? Você é dessa época. Por que o avivamento durava 1 mês, durava 3 meses, 4 meses? Por que o avivamento durava 5 anos, 10 anos, 100 anos, como na Rua Azusa? Por que esse mover do Espírito? Presta atenção, irmão. Por que esse mover do Espírito durava mais? Tinha temor. Se não voltarmos a ter temor das coisas de Deus, não tocar nas vidas das pessoas, não tocar nas coisas santas de Deus, não tocar na sua palavra. Escute, irmão, quando alguém prega aqui, você fala, não gostei desta palavra, não, você está tocando. Você está tocando no pregador? Não, o pregador que nem saber se você gostou. Ele pregou aqui, fez a parte dele e foi embora. E ele vai se ajeitar com Deus. Se ele estiver errado, Deus vai dar um jeitinho dele. Agora, você desprezar a palavra, falta temor. Falta temor em nós. Daí a gente alega num culto e entristece no outro. Alega em 2 e entristece em 3. Aí passa 1 mês mais ou menos e 1 mês ruim, e aí vai. Então, poderíamos ser sempre mais alegres. Preste atenção, porque, escute, essa situação, essa circunstância que nós enfrentamos, irmãos, são momentâneas. Elas vão passar. Mas a alegria do Espírito tem que permanecer na igreja. Tem que permanecer em nós. Nós estamos numa escola dominical, aprendendo de Deus desta manhã, para que esta alegria permaneça em nós. E Deus está provocando o temor em nós nesta manhã. Por isso, que quando a gente olha para essa audiência e entra nela, você fica com vergonha. Como é que não fica com vergonha? Deus desamparou o seu filho Jesus na cruz por minha causa. Preste atenção, é como se eu fosse o certo e Jesus o errado. Mas isso não provoca temor em nós. Não provoca temor, irmãos, na igreja de hoje. Estava falando com o Divino e falando que a única forma da humanidade dar uma melhorada a partir de mim é agora a consumação do século. Porque pandemia, ela tem só ela vai só até um tempo. Depois as pessoas esquecem. Nós temos essa facilidade de esquecer. Preste atenção, porque nós valorizamos muito mais o momento da agora do que o que está por vir. Por isso que esquece. Quando estava tudo difícil e contaminando mais, nós até tínhamos um pouquinho de temor. Eu ria, irmãos, eu ria quando eu não aguentava. Irmão, presta atenção aqui. Nós estamos no estudo, escola dominical. Presta atenção.
Se eu ficasse com medo de pegar esse vírus, eu tinha que aceitar Jesus de novo. Ou não? Se eu morresse por causa desse vírus, presta atenção, irmãos, eu não tinha que preocupar com a eternidade se eu estava com Jesus. Agora, o que nós vimos e presenciamos, crente, cristão, seguidor de Jesus, mas com muito medo mesmo. Alguém vai falar assim, eu fiquei com medo. Pode ficar tranquilo, irmão, Jesus sabe da sua mente isso, você não precisa falar nada não. Nós aqui no altar também. Agora, o que assusta é que nós perdemos o temor tanto que nós preocupamos em ser contaminado por um vírus, mas não preocupamos com aquele que derramou o sangue para o evangelho chegar até nós. Pessoas entrando em arena, sendo comidas por leões, pessoas sendo cerradas no meio. Escute, meus irmãos, pessoas sendo queimadas ao vivo nas praças. Quando eu lembrei disso, eu falei, Jesus, dá o que der. Se esse povo derramou o seu sangue, nós não somos dignos do sangue desse povo que derramou, não, irmão. Você não é digno desse povo que... Peraí, você é digno que alguém queime na praça por sua causa? Eu não sou. E isso aconteceu. E nós aqui, com medo de pegar um vírus. Enquanto, para que este evangelho chegasse até nós, alguém teve que dar as suas vidas. Dar as suas vidas. Não é dar assim, não, coloca ali e fica aí até morrer, não. Não, irmãos, foram torturados. Mas isso não provoca temor em nós. Porque nós esquecemos disso e ficamos com medo do vírus. Aí eu lembro da audiência no Calvário, falta temor. Falta temor em nós. E nós, nesta manhã, irmão, temos a oportunidade de nos voltarmos para Deus com esse temor. Eu quero convidar aqui a diaconisa Dine, e nós vamos adorar o Senhor aqui. Para que Deus, irmãos, tenha misericórdia de nós. E não deixe nós sair daqui da mesma medida que nós estávamos com temor. Porque se Deus levar nós no Calvário, 3 horas de audiência, Jesus se posiciona como réu, nós como vítima, a humanidade, julgado pela justiça dos homens e pela justiça de Deus, desamparado por Deus no Calvário. Se isso não trazer temor em nós, irmão, esquece. Escute isso. Se isso que nós lemos aqui, a sentença de Jesus, é o desamparo de Deus, não trouxer temor em nós, nem te pagando você vai temer alguma coisa. Nem te dando dinheiro. Nada vai fazer, nada, irmão, vai provocar temor. Nada. Nada vai fazer você orar mais. Pô, tem um pregador aqui, irmão, ele revelar tudo que você achar que deve, não provoca, revelação não provoca temor. Aonde é que Jesus usou revelação para provocar temor? Quando Jesus queria provocar temor, ele falava do inferno. Temor só vem, irmão, com um destino nosso, céu ou inferno. Temor não é provocado através de louvor. Nós vamos cantar esse louvor aqui, porque esse hino vai contar a história de Cristo. Então não é possível que nós vamos sair daqui nesta manhã com menos temor. Não é possível que nós vamos passar o dia inteiro, sentar numa mesa, comer, barriguinha cheia, satisfeito, sem lembrar, dormir, sem lembrar de que você estava como vítima quando Jesus estava sendo réu no Calvário. Não é possível, irmão, que nós vamos até, presta atenção, nós fazemos até algumas brincadeiras de mau gosto, desrespeito uns com os outros. Esquecemos do Calvário.
Esquecemos do que aconteceu lá. Agora, Deus foi bom demais conosco. Porque a minha história tinha que ser contada ali. E Ele não deixou. A sua história, escute, irmão, não é a história que você, depois que você aceitou Jesus, não. É toda, do começo ao fim. Contar tudo. Ah, João, lembra quando você entrou no motel? Lembro. Lembro sim. Pois é. Então era para inverter. Você ir para o banco do réu como Jesus foi, e Jesus ficar no seu lugar, porque ele não entrou no motel. Sabe aquela mentirinha para o gasto? Sei. Pois é, aquela mentirinha levou Jesus para o banco do réu. Não provoca temor em nós. Não provoca temor em nós, irmãos. Não tenha medo de Deus. Tenha a alegria de Deus ter te alcançado através de Jesus Cristo. Olhado para a sua história e dizer, não, esta história aqui é de fracasso. Escute, irmão, a humanidade fracassou. A humanidade em si fracassou. Deus é que sustentou a história. Sabe de que jeito? Através da palavra. Escute, do ventre da mulher, palavra de Deus, nascerá um. Deus sustentou a humanidade com a sua palavra. Mas a humanidade é um fracasso para todo mundo ver aí. Ó. Vamos ficar de pé? A humanidade é um fracasso. Você sabia que eu posso ser apedrejado por causa disso? É verdade. Né? Se eu chegar na humanidade e falar, eles vão lixar eu. Não tem problema. O meu Jesus, que é santo, foi para o banco do réu. Jesus foi para o banco do réu. Inocentemente. Agora, preste atenção. Para nós cantarmos para ele. Aparece o Cirineu para ajudar ele a carregar a cruz. É ali que eu entendo, quando o Cirineu aparece pela palavra, é que a minha história está dentro dessas 3 horas. É na vida de Cirineu. Porque Cirineu entrou até sem saber o porquê. Diz a Bíblia que ele era um viajeiro, alguém estava passando. Ele não foi convidado, não, chama o fulano de tal importante ou menos importante para ajudar Jesus a carregar, não. Apareceu um certo Cirineu lá e ele ajuda a carregar Jesus. Já ajuda Jesus a carregar a cruz. Agora imagina aqui, irmãos. Cirineu ajuda Jesus a carregar a cruz. Cirineu está carregando a sua história. Se Jesus pudesse, naquele momento, entrar no intelecto de Cirineu e revelar para Cirineu a história dele naquele momento, Cirineu ia falar assim, não, sai daqui que esse é meu lugar. Jesus ia levar Cirineu, irmãos, sabe aonde? Na gestação embrionária. A hora que o pai e a mãe, o homem e a mulher tenham ali a aproximação e começa depois do ato a fecundação, ali Deus coloca o Espírito e começa a primeira batida do coração. Se Jesus mostrasse para Cirineu naquele momento, a primeira batida do coração, Cirineu ia falar para ele assim, não, peraí, Jesus. Eu existo por causa de ti? Meu coração bateu porque o Senhor me deu a vida? Não, esse lugar era meu. Por isso, irmãos, preste atenção. Voltemos a ter temor com as coisas de Deus, com a palavra, com tudo que Deus quer que a gente possa ter com relação a temer a Deus. Reverenciar. Honre o seu irmão, não é por causa do seu irmão primeiro, é por causa de Deus.
Faça tudo para honrar Deus em toda a área da nossa vida. Façamos isso. Vamos cantar para Jesus? Com esse louvor, sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram. Vamos adorar o Senhor nessa manhã. E que você, irmão, dá uma resposta. Eu sabia, preste atenção, eu sabia que essa pregação não ia dar um glória. Mas nós não podemos negar. A gente quer pregar uma coisa, irmão, que mexe os irmãos, que move, o pregador pentecostal é assim. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Meu Deus! Olhar em seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Ele foi para o banco do réu, mas venceu. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. Ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, Aleluia, Jesus. Meu ser não aceita o que está na tela, porque é falsa a inspiração do pintor. Aleluia. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. Um dia também eu verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus, como Ele é. Sabe por que você pode ver Jesus? Sabe por que você verá Jesus? Sabe por que eu poderei ver Jesus? Porque Ele foi silencioso, Ele foi de boca calada para o Calvário, porque Ele sabia que se Ele falasse alguma coisa ali, Ele tinha que falar a minha história. E se Jesus falasse a minha história, eu seria condenado, você seria condenada. Era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. Um dia também, você crê nisso agora? Aleluia! Eu verei face a face,
e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Aleluia. Verei Oh, o glória seu a Deus. rosto, Oh, glória a Deus. verei a Jesus como Ele é. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, bendito seja o teu nome. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ainda tem uma cena para acontecer desse Calvário. O Calvário não encerrou a sua história. Sabe onde é que ele vai encerrar a sua história? Quando diz a Bíblia que todo joelho, racalabarraço te comandarai, todo joelho se dobrará diante dele e vai confessar que ele agora é Senhor. Embora ele entrou naquele Calvário, ele subiu como um cordeiro mudo, foi como um réu, ressuscitou como leão, e toda a humanidade, oh meu Deus, toda a humanidade que estava sobre os seus ombros, vão se curvar diante dele e dizer: este é o Senhor Jesus, este é Senhor, Ele é Senhor da vida, Ele é Senhor do céu, Ele é Senhor da terra, Ele é Senhor da história, Ele é Senhor do dia, Ele é Senhor da noite, é Ele que faz, é Ele que manda, Ele é o Senhor. Ore calabarraço te caramandaramantakasai. Ore kenebe andarabarraço. Ai, olha só. E agora, presta atenção. Agora, quem estava nesse último acontecimento do Calvário, quem estava como vítima, é convidado para a festa. Jesus agora, irmão, preste atenção, assumiu o nosso lugar na cruz, e agora ele vai preparar uma festa. Oh, meu Deus do céu, irmão, nós temos que voltar a ter temor. Olha, ele vai preparar a festa agora, meu Pai, e vai sentar conosco na mesa. Presta atenção, irmão, presta atenção. Por isso que a igreja tem que temer, para poder ter um avivamento contínuo. Ele vai nessa festa, irmão, servir você e eu. Quem é Jesus? O réu do Calvário. Ele está preparando a festa. E agora, em vez dele, escute, irmão, ele vai chegar em mim. Eu condenei Jesus e ele vai chegar em mim e dizer assim: você me condenou. Eu senti o desamparo do meu Pai no Calvário por causa de ti. Mas vem cá. Tem lugar nessa festa para você. Tem lugar para você, irmão. Tem lugar para nós. Tem lugar nessa festa para você. Tem lugar, tem lugar, tem lugar, tem lugar. O Calvário começa com choro e com dor, mas ele vai terminar com festa. Ele vai terminar com festa. E sabe quem é convidado? Nós. Então, irmãos, viva em clima de festa. Viva em clima de festa. Por que você vive em clima de festa? Porque a festa já está sendo preparada e eu sou convidado. Você é convidado e eu sou convidado. Viva em clima de festa. Por isso você vai cultuar melhor, eu vou cultuar melhor, nós vamos adorar mais.
que embora você estava como vítima no Calvário, Jesus como réu, na festa vai inverter. Não, aqui não precisa de réu, não. Aqui agora só precisa de uma coisa. Só precisa de servir. Só precisa de adorar. A sentença do Calvário, irmão, leva a pessoa para a festa. Preste atenção. O temor é o limitador de Deus da nossa sentença da eternidade. E eu quero encerrar aqui, mas alegre com Jesus. Porque nós precisamos mesmo de ser transbordados do Espírito Santo. E é o que tudo que Jesus quer fazer, e a igreja também. Vai haver, irmão, é como se fosse uma junção de meteoro no mundo espiritual. A igreja sedenta e Jesus com alimento. É um meteoro, vai explodir no mundo espiritual. Vai haver uma glória tal. Mas nós temos que preparar para isso. E o temor, quem sabe, é o principal deles. E está escrito na Bíblia: tudo que o homem deve fazer é temer, é o princípio de tudo. Temer a Deus. Amém? Fica aqui minha gratidão. Aplaude o Senhor Jesus.